Boa noite. Vamos gravar hoje a nossa revisão para a prova, certo? Eu vou fazer uma revisão do conteúdo e depois, no final, eu coloquei as questões que eu coloquei para vocês na atividade, coloquei também nos slides para a gente poder resolver, tá bom? Vamos para os slides para a gente poder revisar o conteúdo. Revisão, terceiro bimestre, vocês já sabem que eu sou Fernanda Nascimento. Para começar, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre texto, gênero e tipo textual, certo? O texto, como eu disse para vocês, quem esteve em sala de aula presencial e quem não esteve, nos vários vídeos das aulas, dos conteúdos, eu falo para vocês de um modo geral o que é de texto. O texto ele vai ser aquele todo que tem sentido. De modo geral é isso, tá? Ele é um todo que contém sentido. Pode ser uma palavra, pode ser 575 páginas, mas ele vai fazer sentido. Ele vai ter que acompanhar, ele vai ter que apresentar algumas condições para que ele possa ser texto. A coesão textual, né? Como eu falei para vocês, que ela vai usar os recursos da língua para poder dar sentido a esse texto, a coerência, que é como se fosse a ideia, ela tivesse um elo, tivesse começo, meio e fim, tivesse uma linha lógica, tá? O texto, ele tanto pode ser oral, como ele pode ser escrito, ele tanto pode ser verbal, como ele pode ser não verbal. Como é que o texto não é verbal? Quando ele só tem imagens, tá bom? Mas ele também vai passar a mensagem. Lembrem do exemplo que eu dei da foto da mulher no hospital fazendo sinal de silêncio. É uma imagem. Naquele contexto, você entende que aquela imagem está dizendo que naquele ambiente você precisa fazer silêncio, que é, no caso, o hospital. Então, no geral, o texto é isso. Obviamente que existem outras definições mais complexas, mas se a gente for pensar o texto no geral, ele é um conteúdo, tá? Que tem sentido, que é passado com a intenção de comunicar algo. Aí, a partir do texto, certo? Toda comunicação ela vai se dar através de textos. Nós temos o gênero textual. O gênero textual é como nós dividimos, categorizamos esses textos de acordo com as condições, a situação, o contexto, a intenção, a aceitação. De acordo com o contexto de produção, nós vamos definir o gênero. Então, nós sabemos que os gêneros, eles são textos que apresentam características mais ou menos estáveis, relativamente estáveis, certo? Então, o gênero textual, ele apresenta características relativamente estáveis. Então, se a gente tem, por exemplo, uma receita, nós sabemos que a receita ela vai ensinar alguém a fazer algo, tá? Ela vai trazer ingredientes e ela vai dizer como esses ingredientes devem ser misturados. Então, nós temos algumas características no gênero, num determinado texto, que vai defini-lo como um gênero textual, certo? Os gêneros, como eu falei, revisando, eles passam por constantes mudanças através da cultura. Há 20 anos, ninguém ouvia falar em WhatsApp. Mensagens de WhatsApp é um gênero textual. Manda aí um WhatsApp. Olha aí o gênero. É uma mensagem textual, certo? É um gênero textual. Então, os textos eles vão caindo em maior uso, em desuso, outros gêneros vão nascendo de acordo com as necessidades, porque a língua ela é viva e ela vai se adequando, né, à necessidade humana de comunicação. São moldados pelo conteúdo, estilo, forma, função e meio de propagação, então são relativamente estáveis porque eles vão trazer determinado conteúdo parecido. Exemplo, a notícia, ela vai trazer informação. O estilo, a notícia, ela vai trazer manchete, né? Vai trazer essa forma, que é a manchete, que é o lead, como eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo, tá? A função da manchete, da notícia, desculpa, informar, vai ter um meio de propagação, jornal, revista, TV, ok? Então, vão coincidir algumas características para que eu diga que aquele texto pertence a determinado gênero. Eles são voltados para as necessidades sociais, já falei, né? Eles nascem de acordo com as
necessidades da comunicação humana. Por exemplo, a carta, hoje, ela meio que está em desuso. Ainda existe, mas ninguém manda mais carta como mandava antigamente. Antigamente era o único meio de comunicação, né? Era o mais popular, digamos assim. E a tipologia textual, perceba, eu tenho um texto, toda comunicação é texto, de acordo com as características, o lugar onde esse texto vai ser veiculado, a intenção com que ele é produzido, tá? Aí nós vamos ter o gênero. O gênero é como eu batizo o meu texto. É o nome que o texto recebe. E esses gêneros, eles vão ter determinadas características que vão existir dentro do tipo textual. O tipo é como se fosse a forma como esse gênero se apresenta, certo? Por exemplo, os gêneros que contam história, eles são narrativos. Os gêneros que descrevem, eles são descritivos. Gêneros que dão opinião, eles entram dentro do tipo dissertativo. Gênero que expõe um conteúdo, eles entram dentro do tipo expositivo, tá? Gêneros que ensinam, que dão ordem, que dizem o que deve fazer, são os gêneros injuntivos. Então, por aí vai. É bem geral mesmo, só para a gente dar continuidade à nossa revisão. Então, nós vimos nesse terceiro bimestre gêneros que eles estão dentro do campo jornalísticos, certo? Eles estão dentro desse mesmo contexto. Os gêneros jornalísticos, eles são gêneros informativos, eles informam, como, por exemplo, a nota, a notícia, a reportagem, a entrevista, título e chamada, todos são gêneros informativos. Nesse bimestre, nós estudamos notícia, reportagem e a entrevista. São gêneros opinativos, também estão dentro desse campo jornalístico, certo? Que é o editorial, que traz uma opinião, né? O comentário também traz uma opinião, o artigo também traz um ponto de vista, a resenha ou resenha crítica, né? A coluna, a carta, a crônica, todos esses são gêneros que eles são mais próximos da subjetividade, tá? Eles trazem mais a opinião de quem escreve. Nós temos os gêneros utilitários ou prestadores de serviço, isso é só mesmo a título de informação, a gente não aprofundou, mas para saber que existem os gêneros utilitários, como o roteiro, o obituário. O obituário, né, ele dá notícias de morte, né, campanhas. Esse ombudsman é como se fosse um consultor do jornal, certo? É como se fosse a pessoa que vai dar a opinião dele independente do jornal. Alguns jornais têm essa função, outros não têm esse texto, tá bom? Essa função dessa pessoa, né, que trabalha nessa parte, que produz esse tipo de texto. São como, se fosse assim, são as pessoas que podem dizer o que quiser sobre o jornal, inclusive que não gostam, entendeu? Ele é tido para ter essa visão crítica. Os gêneros ilustrativos ou visuais, jornal tem muito, né? Gráficos, tabelas, quadros demonstrativos, ilustrações, caricatura e fotografia. Lembre que quando eu falo de jornal, eu não estou falando apenas do jornal, aquele impresso. Eu estou falando do jornal, aquele que passa na TV, certo? Que é usado a comunicação oral. Eu estou falando das revistas, estou falando das páginas virtuais jornalísticas. A propaganda, né? Que traz comercial, traz propaganda comercial, institucional e legal. O entretenimento, que também são gêneros que estão presentes no jornal, embora eles não sejam apenas jornalísticos. O passatempo, os jogos, história em quadrinhos, folhetins, que era a mãe, a precursora da novela, né? Palavras cruzadas, contos, poesia, entre outros. Então, varia muito. Dentre esses que estão aqui, nós vimos resenha crítica, vimos editorial, vimos notícia, reportagem e entrevista nesse bimestre, ok? A notícia. A notícia, ela tornou-se, né, o gênero mais importante do jornal, porque o jornal ele vive em função de noticiar, trazer notícias que são relevantes para o público ao qual ele é destinado, certo? Ela traz aquela estrutura, como eu falei para vocês, uma estrutura que é característica da notícia, a manchete. No primeiro parágrafo, né, no começo da notícia, eu já tenho que trazer, ó, quem falou, o que falou, quando falou, onde falou, como e por quê. Então, eu tenho que trazer os personagens envolvidos, eu tenho que trazer o enredo,
que é a história, eu tenho que dizer como este enredo se desenvolveu, qual foi a motivação dele, e eu tenho que situar, né, no tempo e no espaço, onde e quando, certo? Isso não precisa ser nessa ordem, posso colocar na ordem que eu quiser. Jovem pulou de paraquedas da maior pedra em Fortaleza. Já estou dizendo quem, já estou dizendo o que, já estou dizendo onde. Então pode ser, eu posso colocar em qualquer ordem, tá bom? Trabalha com informações, apresenta uma função. A gente não viu, pelo menos agora, as funções da linguagem, né? Mas a função referencial informativa é aquela que busca uma maior objetividade no texto. Embora, como a gente já conversou outras vezes, não exista isso de texto completamente objetivo, porque até a seleção da notícia, ela parte de uma parcialidade. Se eu quero quero dar notícia A e não notícia B, essa escolha ela é feita de maneira parcial. Cada instituição vai escolher as suas notícias, por isso não existe completa imparcialidade na notícia. A reportagem, nós também vimos, né? Elas podem surgir da notícia, ou pode ser que surjam notícias de determinada reportagem. Eu sempre dou exemplo para quem tem contato com TV aberta de maneira mais continuada, de que temos mais notícias no Jornal Nacional, e nós temos um programa especial de reportagem que é o Globo Repórter, que é quando pega-se um tema e aprofunda-se esse tema. Então é como se fosse uma ampliação de um conteúdo, tá? Você vai falar, o repórter, certo? Que produz reportagens, ele vai fazer uma pesquisa de campo, ele vai nos locais, ele vai conversar com várias pessoas, ele vai expandir e aprofundar uma história, certo? Então tá aqui o textinho para vocês lerem melhor. Eu não vou demorar muito para não ficar um slide uma aula muito grande, já que é uma revisão. Então, a entrevista, a gente tem um discurso que ele é direto, tem locutor, interlocutor, existe essa interlocução direta, perguntas e respostas, ela pode ser, como eu já disse, planejada, a pessoa vai entrevistar alguém já com as perguntas prontas, ela pode ser feita de maneira oral, pode ser feita de maneira escrita, eu posso mandar as perguntas por escrito para quem eu quero entrevistar e receber essas respostas por escrito, tá? Mas ela é muito utilizada no gênero jornalístico nas notícias, ela vem muito dentro das notícias, por exemplo. Obviamente que vem só entrevistas separadas, alguém vai entrevistar um político para saber a opinião dele, um cientista para saber a opinião em determinada reportagem, mas a notícia mesmo factual, né, do dia a dia, muitas vezes precisa se fazer aquela entrevista ocasional, que não é planejada. Acontece uma coisa, o repórter está lá para dar aquela notícia, para noticiar aquele fato, e tem alguém lá na hora, ele entrevista aquela pessoa para saber mais o que aconteceu, tá bom? Então, já vimos que existem diferentes tipos de notícias, já vimos que elas também são gêneros jornalísticos. É isso. O editorial, gente, ele é um texto que ele é daquele tipo que não é mais informativo, ele é opinativo, certo? Assim como também a reportagem, ela pode trazer opinião, mais do que a notícia, né? Que a notícia, ela não é para trazer a opinião, ela objetiva não trazer a opinião, embora a gente saiba que não existe texto 100% imparcial, mas o editorial, ele é para trazer uma opinião da instituição, da revista, do jornal, tá? Ele é assinado por um autor experiente, às vezes não é assinado, às vezes assina-se a redação, porque sabe que ali vai ser coletivo, né? Mas às vezes coloca-se um nome da pessoa, mas mesmo que tenha um nome, aquela opinião, aquele texto que está ali, que ele vai dizer, vai falar o que a empresa está falando, ele vai ser, como se ele fosse assinado pela empresa, é como se fosse o Jornal o Povo, o Diário do Nordeste, a Carta Capital, a TV Globo, certo? Então, o editorial é como se fosse o posicionamento político, ideológico da instituição. Ele vem no jornal e, às vezes, ele traz a opinião sobre determinado assunto. Ele escolhe ali aquela notícia que está em evidência, aqui está mais discutida, né, sendo discutida ultimamente, e vai dizer qual é a opinião
deles, tá bom? A resenha nós já também conversamos, mas para relembrar, ela vai trazer uma apreciação de um trabalho artístico, que pode ser um filme, pode ser um espetáculo de dança, pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, certo? Então, alguém vai ver, né, esta obra, vai estudar, vai ler e vai fazer uma descrição, certo, desta obra, vai falar quem são os autores, quem são as pessoas envolvidas nesse processo de criação, e ao apresentar esse conteúdo, vai meio que fazer vai dar uma valoração, vai dizer por que aquela obra ela é boa, por que ela não é, por que ela é, em que foi que ela errou, por exemplo. É como se fosse uma crítica mesmo. Eu vou dizer aqui por que a gente deve assistir esse filme, por que a gente não deve assistir, quais foram os pontos fortes do filme, quais foram os pontos fracos, em que podia melhorar, tá? Então é como se fosse uma recomendação. Ali você vai, mas aí tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter todo um trabalho de você ler a obra, de comparar, de trazer comparações, trazer intertextualidade, certo? Para você poder, não é só dizer se que é bom ou ruim, né? Você tem que ter aí um juízo de valor crítico, né? Tem que ter essa capacidade de avaliar, de criticar, não no sentido de destruir, mas de dizer quais são os pontos fortes, onde é que poderia ter melhorado, ou não, né? Você, dependendo de como é que você vai perceber a obra, você pode só fazer elogios, tá? Falar dos pontos fortes, aí vai depender do texto, de quem escreve o texto e do texto que está sendo, que foi o tema que foi escolhido. Aí, terminando a resenha crítica, eu trouxe para vocês algumas questões que, inclusive, já estão como é que eu posso dizer, no Drive, certo? Vocês vão, a gente só vai aqui relembrar, tá? Algumas questões. Então, considerando que um texto se estrutura a partir de características gerais de um gênero discursivo específico, relacione a coluna de cima com a de baixo. Então, nós temos aqui editorial, cartaz, reportagem, resenha, crítica, entrevista e notícia. Todos esses textos aqui, eles são textos que estão dentro do campo jornalístico, inclusive o cartaz também, né, traz, o jornal às vezes traz muito, às vezes não, a maioria das vezes traz muitos cartazes, tá? Aí a gente tem que ler e dizer qual é, né? Já está marcado aqui, porque quando eu trouxe para cá já estava com isso, eu não fui tirar, mas você já tem também a resposta em vídeo, né, de todos esses conteúdos, vocês podem inclusive voltar lá e ver todos de novo, certo? Assistir às aulas, para quem tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu nesse bimestre. Então, o gênero textual jornalístico, não literário, né, está presente no nosso dia a dia, todo dia a gente sabe de alguma coisa nova, né, uma novidade, é uma notícia, que é encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então, aqui está claro que é uma notícia. Em jornais e revistas, termo de opinião que geralmente aborda um tema do momento, um assunto que está na discussão da sociedade. A autoria não é revelada, mas tem o objetivo de apresentar o ponto de vista da publicação, de quem publica, né? Então, as revistas e os jornais, eles vão dar uma opinião, vai trazer o ponto de vista de quem publica, tá? Da publicação, o editorial. Trata-se de interação entre interlocutores. Falou interação entre interlocutores, já pensa em entrevista, né? O objetivo é trazer experiências, trazer conhecimentos, mostrar alguém, perguntar uma opinião, né, acerca de um assunto, ou às vezes até mesmo sobre a pessoa. Pessoas famosas, por exemplo, dão entrevista para falar da própria vida, às vezes de um álbum que está lançando, de um CD novo, certo? Texto curto que costuma fixar em locais públicos, mistura linguagem verbal e linguagem não verbal, que é a linguagem visual, tem o objetivo de informar as pessoas, sensibilizá-las, convencê-las ou conscientizá-las sobre determinado assunto. São os cartazes, né? São os gêneros jornalísticos que tendem para a publicidade, que aí a publicidade, ela quer vender algo, mas ela não vai só vender algo pensando o consumo material. Não, ela vende também ideias. Aí esses cartazes, eles são construídos com esse intuito de vender também ideias e não só fala, meu Deus,
e não só produtos. A principal característica desse gênero é o uso do tom crítico, ou seja, a capacidade de interpretar os pontos mais importantes de uma obra e opinar a respeito, tendo como base textos e informações de outras fontes que possam complementar o argumento apresentado. Como eu disse, trata-se de uma resenha crítica, que é um texto do tipo dissertativo, que vai trazer uma opinião, e essa opinião ela vai vir com o intuito de convencer as pessoas a consumirem ou não aquela opinião, né, aceitarem ou não. Então, traz também uma carga de argumentos, é um texto dissertativo argumentativo, que é, como eu já falei, repetindo a resenha crítica. Terceira questão, último item, esse tipo de texto tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo, que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião e aprofunda o tema para além da notícia. Então, a gente está falando aqui de uma reportagem que ela não é tão objetiva como a notícia, já que ela vai aprofundar, ela também vai trazer uma opinião, vai trazer um posicionamento. Sim, ela pode trazer. Por exemplo, vai falar sobre a questão do desmatamento na Amazônia. Então, ali vai mostrar, por exemplo, quais são os males que podem trazer isso, as pessoas que vivem ao redor. Então, ali ele está tendo um posicionamento, está falando a partir de um ponto de vista de quem é contra o desmatamento, certo? Pode ser também que seja a favor. Aí você vai ter um outro caminho para construir essa reportagem. Mas a reportagem, ela traz, sim, esse papel social de formar opinião, tá bom? Então, de acordo com essa linha aqui, que a gente associou, né? A resposta certa é a D, mas você já tem isso no texto de vocês. A entrevista faz parte dos gêneros jornalísticos e está dentro do grupo de textos informativos. Marque o item que traz outros gêneros que fazem parte do mesmo grupo da entrevista. Que fazem parte do mesmo... A entrevista, ela é informativa e, às vezes, também ela pode trazer opinião, mas se a gente for pensar de um modo geral, ela traz ali informações sobre determinado tema, determinadas pessoas, né? Então, além da entrevista, nós também temos a notícia, que também é informativa, temos a nota e a reportagem. Quais são os outros tipos? São os opinativos e aqueles outros que nós vimos no começo, mas no geral, informativos e opinativos. Opinativos, nós vamos ter o editorial, traz a opinião do jornal, a carta do leitor, traz a opinião do leitor que leu, o artigo de opinião, tá? Todos esses são gêneros jornalísticos opinativos. Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? Essa daqui está dada, né? Porque eu peguei de cada exercício, então está aqui, jornalísticos. Gente, esses dois textos, um é uma notícia e o outro é uma reportagem. A notícia que ele está falando sobre uma aeronave, certo? Que sumiu daquele local lá onde o pessoal fica vendo, né? Onde é que os aviões estão, eu esqueci o nome. Então, essa aeronave sumiu, eles dizem que a hipótese mais provável é que ela tenha sido atingida por um raio, certo? Então, mas aí ela volta, né? Ela aparece, o povo não morreu não, tá todo mundo lá. Mas é uma notícia considerada, né? É muito... Isso chama a atenção, de um voo desaparecer do radar, né? E aqui, ó, você traz o mesmo tema, acidentes aéreos. No entanto, ele vai fazer um histórico, ele vai trazer os maiores acidentes aéreos desde 1970. Vai trazer uma lista desses acidentes, todos os acidentes que mais chamaram a atenção no Brasil desde essa data, os maiores. Então, vejam, faz uma pesquisa, aprofunda um tema, também traz informação, né? No entanto, não é algo que precisa ser factual, né? Aconteceu hoje, é nova, não precisa, ele vai aprofundar, é como se fosse uma pesquisa, certo? Então, de acordo com o primeiro texto, a causa mais provável do acidente aéreo foi um raio que atingiu o avião, certo? Questãozinha de interpretação, porque é sempre bom a gente saber interpretar um texto. E ele pergunta o primeiro texto o que é que ele é. Antes de ler, eu disse, né? Trata-se de uma notícia e nós vimos as características, porque ela traz uma notícia desse dia, certo? Conta algo que tem relevância para o público a qual ela foi destinada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham prestado atenção
tá? Estudem, a prova não está difícil, a prova está muito fácil para quem estudou, certo? Eu fiz questão de fazer essa revisãozinha aqui no geral, para a gente não ficar perdido, não trazer só as questões, mas é isso, ok? Vou parar aqui de gravar, para a gente poder interromper.